O aeroporto de Denver volta a ser assunto, mas desta vez algo não bate certo. Novas descobertas estão surgindo e levantando mais perguntas do que respostas. E o que está sendo descoberto pode ser mais perturbador do que qualquer um esperava. Mas antes de descermos até as profundezas desses segredos, eu preciso te fazer uma pergunta que está dividindo opiniões e causando brigas nos comentários. Você acredita que as autoridades estão apenas brincando com esses símbolos Illuminati nas paredes? Ou eles estão finalmente parando de esconder a verdade porque o plano final já começou? Muita gente diz que é apenas marketing, mas quem trabalha lá dentro tem uma história bem diferente e assustadora para contar. Comenta aqui embaixo, marketing ou realidade? Quero ver quem tem coragem de falar a verdade. Fique comigo até o final, porque o último relato desta lista sobre uma passageira de um mundo paralelo vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre a nossa própria existência. Vamos direto para o primeiro mistério: túneis secretos. Se você olhar para o Aeroporto Internacional de Denver, ele parecerá um aeroporto movimentado como qualquer outro, mas, sob os terminais, existe um mundo oculto. No início da década de 1990, engenheiros construíram quilômetros de túneis para abrigar um sistema automatizado de bagagens de última geração. A ideia era ousada, mas o sistema fracassou espetacularmente. Os carrinhos colidiram, o software apresentou falhas e a bagagem foi destruída. Ninguém sabe o que realmente aconteceu, e então os túneis foram abandonados. Ao longo dos anos, começaram a surgir rumores. Alguns afirmam que o aeroporto fica sobre bunkers subterrâneos secretos onde alienígenas são escondidos ou estudados. Os rumores pareciam reais, já que até hoje, viajantes relatam ouvir vozes assustadoras nas profundezas da Terra. Acobertamento oficial. Veículos de comunicação do mundo todo noticiaram símbolos estranhos e desenhos misteriosos no Aeroporto Internacional de Denver, alegando que eram evidências que alimentavam teorias da conspiração mirabolantes. Segundo relatos, alguns símbolos pareciam de outro mundo, o que gerou especulações sobre alienígenas ou sociedades secretas operando sobre o aeroporto. No entanto, o aeroporto e a mídia rapidamente classificaram as alegações como infundadas. As autoridades explicaram que a obra de arte fazia parte do programa de arte pública do aeroporto, inspirada em desenhos indígenas americanos. Nomes como a Comissão Aeroportuária do Novo Mundo foram esclarecidos como termos da época do planejamento, e símbolos estranhos foram associados a códigos de construção, não a agendas secretas. Bem, para os espectadores, a filmagem parece uma tentativa de encobrir todas as teorias da conspiração e deixa a impressão de que estão omitindo algo. Há muitos outros indícios que alimentam essas teorias. Quarto proibido. O Aeroporto Internacional de Denver, ou os Portões do Inferno, como é popularmente conhecido, é um aeroporto que há muito tempo é alvo de rumores e teorias sobre ter sido construído pela nova ordem mundial ou pelos Illuminati. Bem, parecia que Denver ainda não tinha terminado de revelar seus segredos. No momento em que um passageiro entrava no aeroporto, algo parecia errado. Ao vivo, diante das câmeras, ele notou murais espalhados pelas paredes, estranhos, perturbadores, quase intencionais. Mas a curiosidade falou mais alto. Ele apertou um botão e o elevador abriu em uma sala secreta. Lá dentro, pessoas com vestes vermelhas e máscaras estranhas realizavam um ritual. A transmissão ao vivo capturou apenas um breve vislumbre antes de ser interrompida. Para onde o homem foi depois disso permanece um mistério. Grafite alienígena. Existe uma cidade secreta aqui embaixo? Bem, certamente existe uma cidade de pessoas trabalhando, mas não é um segredo. Durante a construção do Aeroporto Internacional de Denver, operários descobriram grafites estranhos nas profundezas dos túneis, desenhos que imediatamente chamaram a atenção da mídia. Alguns afirmaram que os símbolos eram diferentes de tudo o que já se viu na Terra, dando origem a rumores de que poderiam ser marcas alienígenas. As fotos se espalharam rapidamente, alimentando rumores de um mundo oculto sobre o aeroporto. As autoridades descartaram a possibilidade, classificando-as como simples arte de construção, mas os operários negaram ter feito os desenhos. Isso só aumentou o mistério. Muitos agora acreditam que essas marcas são a prova de que algo incomum se esconde sobre uma base secreta, discretamente protegida por autoridades, oculta do mundo exterior e vislumbrada apenas por aqueles que ousam olhar.
Ritual de culto. Um funcionário do setor de cargas do aeroporto percebeu que uma porta que estava lacrada há anos se abriu repentinamente. Movido pela curiosidade, ele entrou e o que viu foi chocante. Pessoas vestidas de branco entoavam cânticos em um ritual estranho, seus movimentos deliberados e bizarros. Ele conseguiu gravar um vídeo pouco nítido, o suficiente para revelar um culto oculto realizando suas atividades em segredo. Quase imediatamente, a filmagem foi retirada do ar sem explicações. A parte mais assustadora, o funcionário nunca mais voltou. Isso fez com que todos questionassem: será que algumas áreas do aeroporto são apenas fachada ou poderiam ser a porta de entrada para algo muito mais sombrio? Deixe sua opinião nos comentários. Mistério de Blucifer. Blucifer, o icônico Mustang azul do Aeroporto Internacional de Denver, foi vandalizado. A icônica estátua azul do Mustang do Aeroporto Internacional de Denver, apelidada de Blucifer, foi alvo de vandalismo. Funcionários do aeroporto confirmaram que tinta laranja foi aplicada de forma discreta nas pernas da estátua. Equipes estão trabalhando para remover a tinta sem danificar a estátua, enquanto a polícia de Denver investiga o caso. Mas o incidente levanta questões que vão além do vandalismo. Por que essa estátua foi instalada em primeiro lugar? E por que o nome Blucifer parece derivar de Lúcifer? Alguns acreditam que é mais do que arte, um símbolo satânico colocado ali para normalizar lentamente as forças satânicas. Para outros, é uma pista sobre cultos secretos operando por trás dos muros do aeroporto, influenciando sutilmente aqueles que passam por ali todos os dias. Balão estranho. Um balão estranho apareceu sobre a região metropolitana de Denver e as pessoas não paravam de filmá-lo. Vídeos do TikTok viralizaram enquanto o objeto de formato peculiar flutuava pelo céu. Autoridades disseram que se tratava de um balão em formato de cavalete, carregando uma carga útil de pesquisa da NASA, ao longo do paralelo 40, projetado para pairar e manter altitude. Mas algo não convenceu os espectadores. O balão se movia de forma incomum, diferente de qualquer balão meteorológico normal. Muitos acreditam que essa história seja apenas uma tentativa frustrada, escondendo algo muito mais estranho, talvez até mesmo um OVNI ou tecnologia alienígena disfarçada de equipamento científico. Presença pálida. A lista de eventos e avistamentos estranhos no aeroporto de Denver continua crescendo. Um fotógrafo que trabalhava para um anúncio do aeroporto não notou nada de incomum a princípio. Foi só mais tarde, enquanto editava as fotos, que ele viu uma mulher pálida espiando por uma janela. Sua presença era perturbadora. Seria apenas um truque da luz? Ou a reputação sombria de Denver teria transformado o aeroporto em um lugar onde espíritos aprisionados permanecem? Essa imagem assustadora deixou muito se perguntando o que realmente se esconde atrás do vidro e das paredes do aeroporto, e por que alguns visitantes ou entidades parecem relutantes em partir. Orbes em movimento no aeroporto de Denver. Algo incomum chamou a atenção de todos. Vários orbes brilhantes moviam-se lentamente em linhas retas, perfeitamente espaçados, flutuando atrás das nuvens apenas para reaparecerem momentos depois. O que mais incomodou os observadores foi o fato de os aeroportos serem espaços controlados e fortemente monitorados. No entanto, essas luzes se moviam livremente, sem explicação. Alguns começaram a se perguntar se extraterrestres estariam demonstrando interesse em grandes aeroportos, testando a que distância poderiam chegar sem serem notados. Para muitos, não era apenas um estranho espetáculo de luzes. Parecia uma sonda silenciosa, um aviso, um sinal de que esses centros de atividade humana estavam sendo observados por algo além do nosso mundo. Base oculta. Uma usuária do TikTok estava prestes a embarcar em um avião no aeroporto de Los Angeles e gravava um vídeo para seu conteúdo quando, de repente, percebeu que o chão estava iluminado. Para verificar, ela deu zoom na câmera e viu uma pequena área emitindo luzes vermelhas, enquanto o restante do chão estava completamente normal. O vídeo viralizou em poucas horas.
Alguns descartaram a possibilidade de ser apenas uma instalação no chão, mas outros não se convenceram. O Aeroporto Internacional de Los Angeles, há muito tempo, é alvo de rumores sobre túneis escondidos e instalações secretas. E isto não parecia decoração, parecia controlado, vivo. Por um instante, tive a sensação de que o aeroporto escondia algo bem debaixo dos pés de todos, uma base secreta ou uma porta de entrada para outro mundo. Disfarce demoníaco. Num aeroporto, um homem aguardava perto do balcão, aparentando estar completamente normal, até que algo chamou a atenção da câmera de segurança. Sua roupa se moveu, e o que apareceu não foram pernas humanas, mas cascos. As imagens chocaram a segurança. Mais tarde, quando as autoridades correram para verificar, o homem havia desaparecido sem deixar rastro. Ficou claro que não se tratava de um homem, era um demônio disfarçado de viajante. E a parte mais assustadora, você nunca sabe ao certo se a pessoa ao seu lado é sequer humana. Desaparecimento em massa. Esses vídeos de um aeroporto mostram alguns eventos verdadeiramente inacreditáveis. Uma garota que caminhava pelo terminal desapareceu no meio do caminho, mas não parou por aí. Viajantes que esperavam nas proximidades também desapareceram, um após o outro. O aeroporto estava um caos. Não se tratava de uma falha na câmera nem de um vídeo editado. As câmeras de segurança registraram o momento com clareza. Muitos agora acreditam que se tratavam de abduções alienígenas, com portais invisíveis puxando silenciosamente os humanos à vista de todos. O aeroporto, antes rotineiro, havia se tornado uma porta secreta para o desconhecido, deixando testemunhas aterrorizadas e autoridades perplexas. Aviso forçado. No aeroporto de Denver, uma mulher começou subitamente a ler uma carta, com a voz trêmula, enquanto as pessoas paravam e olhavam fixamente. Ela alegou que não se sentia normal e que estava sendo forçada, afirmando que seus filhos correriam risco se ela se recusasse. A mensagem que ela leu insinuava um incidente grave que poderia afetar os Estados Unidos, e a forma como ela a transmitiu deixou claro que estava sob pressão. Testemunhas rapidamente pegaram seus celulares, tentando entender o que estava acontecendo. Surpreendentemente, ela insistiu em fazer um teste de polígrafo e implorou por proteção. Em instantes, as autoridades intervieram e a levaram embora. Desde então, não houve nenhuma atualização concreta sobre o caso. Só resta uma pergunta: se ela estava dizendo a verdade, quem eram as forças poderosas o suficiente para controlá-la? Mistério do aeroporto. Em 7 de julho de 2010, o Aeroporto Internacional de Shaoshan, em Hangzhou, na China, fechou seu espaço aéreo após relatos de um objeto misterioso no céu. Passageiros e controladores de tráfego aéreo avistaram luzes brilhantes que não correspondiam a nenhuma aeronave conhecida. Das 8h45 da noite às 9h41 da noite, 6 voos de partida foram cancelados e 12 voos de chegada foram desviados para Ningbo, Wuxi e Xangai. Funcionários do aeroporto confirmaram os avistamentos, mas nenhuma explicação foi dada. A mídia chinesa noticiou rapidamente o evento e a Administração de Aviação Civil anunciou uma investigação. Até hoje, o objeto permanece não identificado, deixando os céus de Hangzhou envoltos em mistério. Passageiro possuído. Os passageiros aguardavam o voo quando uma jovem repentinamente começou a gritar e a xingar, atacando as pessoas ao seu redor. Ela parecia estar completamente fora de controle, quase como se estivesse possuída. A segurança tentou acalmá-la, mas nada funcionou, até que ela finalmente foi levada ao portão de embarque. Incidentes como esse estão fazendo com que as pessoas questionem a segurança dos aeroportos, já que eventos estranhos parecem estar acontecendo com mais frequência em locais antes considerados seguros. Comportamento estranho passageiro da American Airlines é flagrado por câmeras rosnando e sibilando durante um voo. Passageiros de um voo da American Airlines de Los Angeles para Salt Lake City enfrentaram uma situação assustadora quando um homem repentinamente começou a rosnar, sibilar e agir de forma violenta. Ele gritou com outros passageiros, confrontou a tripulação e chegou a mastigar a máscara enquanto cambaleava pelo corredor. As autoridades o retiraram calmamente assim que pousaram, mas muitos a bordo sentiram algo estranho,
como se ele não estivesse totalmente em si, como se estivesse sob a influência de uma força invisível. A AFA agora enfatiza a tolerância zero para esse tipo de comportamento indisciplinado, mas permanecem as dúvidas sobre o que realmente o controlava. Ele estava xingando, gritando e fazendo gestos obscenos. Pânico reptiliano. Em 30 de junho de 2023, algo estranho aconteceu em um avião no aeroporto de Zadar, na Croácia. Um boxeador britânico entrou em pânico repentinamente e começou a gritar sobre algo que ninguém conseguia ver, chamando-o de demônio. As pessoas ao redor tentaram acalmá-lo. O vídeo surgiu primeiro no TikTok, mas foi rapidamente removido apenas para ressurgir e viralizar em outras plataformas. Fãs de Os Simpsons notaram a estranha conexão com a série, que certa vez insinuou a presença de seres reptilianos vivendo entre humanos sem serem percebidos. A maioria dos relatos desse tipo vem dos Estados Unidos, o que nos leva a questionar a existência de sociedades secretas ou alienígenas como possíveis fontes. Depois daquele dia, o boxeador desapareceu. As coisas tomaram um rumo sombrio quando uma mulher do mesmo avião afirmou que havia um passageiro com aparência de réptil. Aparentemente, a criatura reptiliana era visível apenas para alguns. Abdução do portal. Após os chocantes sequestros no aeroporto, outro caso veio à tona. Uma garota desapareceu repentinamente, deixando sua bagagem para trás. A garota, que estava logo atrás dela, gritou de terror, sem entender o que acabara de acontecer. Ao que tudo indica, ela foi teletransportada por um portal secreto, invisível para todos os outros. O aeroporto, antes comum, agora esconde um segredo arrepiante. E os humanos nem sempre estão seguros, com forças poderosas observando, à espreita, prontas para atacar a qualquer momento. Mulher possuída. Durante um voo, um passageiro perturbador deixou todos apreensivos. Uma mulher repentinamente começou a agir de forma estranha, subindo nas poltronas e estendendo a mão para tocar o teto. Ela parecia irritada, quase fora de controle, como se algo a tivesse possuído em pleno voo. Os passageiros paralisaram enquanto ela se movia de forma imprevisível, atraindo toda a atenção para si. Até mesmo a tripulação e a segurança tentaram acalmá-la, mas nada parecia funcionar. A situação persistiu durante toda a viagem, sem nenhuma explicação clara. Somente após o pouso ela foi finalmente retirada do local. Para quem estava a bordo, não pareceu um surto normal. Parecia que algo muito mais perturbador havia tomado o controle. Fechamento do espaço aéreo. Esta é bastante recente, de 6 de fevereiro de 2026, perto do aeroporto de El Paso. Um vídeo estranho começou a circular online poucas horas antes de as autoridades fecharem repentinamente o espaço aéreo da região. O que o cidadão filmou foram orbes brilhantes e inquietantes pairando silenciosamente acima do horizonte. As autoridades alegaram que o fechamento se devia a um balão em espaço aéreo restrito, mas os moradores locais não se convenceram. O objeto permaneceu completamente imóvel, ao contrário de qualquer balão à deriva, levando muitos a crer que se tratava de uma nave extraterrestre. O súbito fechamento do espaço aéreo só piorou a situação, sugerindo algo que as autoridades não queriam que o público visse. Foi, sem dúvida, uma tentativa fracassada de esconder a verdade. Contato com OVNIs. A Área 51 sempre chamou a atenção por avistamentos estranhos, e desta vez, alguém conseguiu capturar algo incomum. Um disco parou silenciosamente acima de um avião militar e desapareceu quase instantaneamente. Seu movimento não pareceu aleatório, subiu com uma precisão diferente de qualquer aeronave conhecida. E isso não era apenas um segredo, era um sinal claro de que a Área 51 é mais do que uma base, pode ser um ponto de partida para uma nave de outro mundo. Perseguição alienígena numa encosta remota perto de um aeroporto. Uma testemunha registrou algo aterrador. Uma enorme nave espacial escura pousou no solo.
Ele começou a gravar imediatamente, mas então avistou entidades estranhas que pareciam alienígenas, caminhando casualmente. De repente, elas o notaram e começaram a persegui-lo. A gravação terminou abruptamente quando ele perdeu o controle da câmera. O que aconteceu em seguida permanece um mistério. O homem nunca foi encontrado, apenas seu celular foi deixado para trás. Será que os alienígenas o abduziram? E que segredos guardava aquela nave espacial? Objeto voador. Uma mulher sobrevoava Nova York com a filha quando decidiu filmar a paisagem urbana pela janela. Mas o que ela capturou com a câmera não foi apenas a cidade. Era um objeto cilíndrico cruzando o céu em alta velocidade perto do aeroporto LaGuardia. A princípio, ela pensou que pudesse ser um inseto dentro do avião, mas a reprodução da gravação confirmou que estava do lado de fora, movendo-se incrivelmente rápido por conta própria. Alarmada, ela enviou um e-mail para a FAA e compartilhou o vídeo com o UFO Labs, embora as respostas tenham sido mínimas. Percebi que tinha algo parecido no vídeo. A primeira coisa que fiz foi enviar um e-mail para a FAA para informá-los do que tinha visto. Talvez fosse um risco à segurança. Nem mesmo o pai dela, um ex-oficial da Marinha, conseguiu identificar o objeto. Outros passageiros do voo relataram ter visto o mesmo objeto mais tarde. Eu postei o vídeo nas minhas redes sociais e uma das outras mães que estavam no voo disse que também o tinha visto durante o voo. Analistas confirmaram que não era um drone nem um inseto. Era algo se movendo a uma velocidade extraordinária. Ponto pairando. Em 10 de fevereiro de 2026, horas antes do fechamento temporário do aeroporto de El Paso, no Texas, testemunhas avistaram um objeto gigantesco pairando no céu. Um observador o descreveu como um ponto enorme com estranhas emissões saindo de sua parte inferior. Os voos foram suspensos por motivos especiais de segurança, inicialmente com previsão de duração de 10 dias, deixando os passageiros perplexos, especialmente em uma cidade a 6 a 10 horas de grandes aeroportos próximos. A FAA reabriu posteriormente o espaço aéreo, alegando não haver ameaça aos voos comerciais. A FAA reabriu o espaço aéreo ao redor do aeroporto de El Paso, no Texas, há poucos instantes. Relatos sugerem que as operações anti-drone do Pentágono perto da fronteira com o Novo México podem ter desencadeado a paralisação. Ainda assim, com Fort Bliss e o aeródromo do exército de Biggs nas proximidades, muitos se perguntam se o que pairava sobre El Paso era algo mais do que apenas atividade militar. Havia algo vindo de baixo dali. Vozes selvagens. Uma mulher estava esperando no aeroporto de Cleveland, em Ohio, no dia 23 de setembro de 2025, quando começou a ouvir ruídos muito estranhos ecoando pelo terminal vazio. A princípio, ela pensou que fosse apenas o prédio, mas então os sons ficaram mais estranhos, como vozes selvagens vindas do nada. Ela pegou o celular e gravou, e o vídeo viralizou rapidamente. Vozes selvagens. Vozes selvagens. As pessoas na internet estavam convencidas de que devia ser atividade alienígena ali mesmo no aeroporto. Magia negra. A alfândega do aeroporto de Dubai deteve um homem da Tanzânia após seu comportamento levantar suspeitas. Viajando apenas com bagagem de mão, ele carregava um polvo seco e cadernos com desenhos estranhos. As autoridades imediatamente sinalizaram o objeto como potencialmente ligado à magia negra. Embora algumas práticas em seu país de origem envolvam cura tradicional, os escritos não eram sagrados e foram considerados ilegais nos Emirados Árabes Unidos. As autoridades apreenderam os itens, incluindo mais de 1.000 objetos semelhantes encontrados no ano passado, e confirmaram que os apetrechos de magia negra são estritamente proibidos. O passageiro foi deportado para o seu país e os itens confiscados foram destruídos. Mais um lembrete de que Dubai impõe regras rígidas contra tudo o que for considerado suspeito. Depois de tudo isso, fica difícil olhar para um cartão de embarque da mesma maneira. Seria o aeroporto de Denver apenas um local de conexões ou um tabuleiro de xadrez para forças que mal conseguimos compreender? A verdade é que, entre túneis abandonados e passageiros que parecem vir de outras dimensões, o que vimos hoje é apenas a ponta do iceberg. E se esses aeroportos não fossem apenas portões para outras cidades, mas portais para algo muito mais sombrio? Se você chegou até aqui, é porque você não se contenta com as explicações oficiais.
Então, antes de ir, deixe o seu like para que esse tipo de verdade continue vindo à tona. E não esqueça de se inscrever e ativar o sino. Aqui no canal, a curiosidade nunca dorme, e o próximo segredo pode estar mais perto do que você imagina. Qual dessas histórias mais te assustou? O mistério da mulher de Torezan ou os rituais nas salas proibidas? Eu vou ler os melhores comentários e responder vocês agora mesmo. Obrigado por assistir e tome cuidado no seu próximo voo. A gente se vê no próximo mistério.